Revelado o incrível segredo que minha mãe encontrou no barraco abandonado da minha avó, Brás. Era uma manhã ensolarada em São Paulo e o dia começava como qualquer outro para Lucas. Mas naquela manhã, sua vida mudaria para sempre. Dona Vânia, sua mãe, resolveu visitar o barraco abandonado de sua avó. Enquanto Lucas se preparava para mais um dia no comércio local, não poderia imaginar a revolução emocional que estava prestes a acontecer. Dona Vânia, uma mulher forte e cheia de amor, sempre dizia que a história da família era a verdadeira riqueza. Ao chegar no barraco, ela se depara com um baú empoeirado em um canto escuro da sala. O coração dela acelerou, como se a voz de sua mãe, que já se foi, estivesse sussurrando para abrir aquele objeto misterioso. Com suas mãos calejadas, Dona Vânia forçou a tampa e uma nuvem de poeira tomou conta do ambiente, revelando cartas de amor, fotos antigas e um diário desgastado pelo tempo. Ao folhear as páginas amareladas, ela começou a ler sobre as lutas e as conquistas da avó. Dona Vânia sentia lágrimas nos olhos ao lembrar da mulher que sempre estendeu a mão quando alguém na vizinhança precisava. Aquela era uma herança de amor e solidariedade que não poderia ser esquecida. Quando Dona Vânia voltou para casa, Lucas já a aguardava ansioso. Ao ver a expressão emocionada no rosto da mãe, seu peito apertou. Ela começou a compartilhar tudo o que havia encontrado, e assim, Lucas se viu imerso nas histórias da avó, repletas de desafios e vitórias. Ela sempre dizia que sonhar é essencial, meu filho, disse Dona Vânia, enquanto as palavras saíam com dificuldade, entrecortadas por soluços. A menção aos sonhos atingiu o coração de Lucas como um punhal e ele começou a questionar suas escolhas. De repente, o desejo de se tornar artista, de deixar a periferia e buscar reconhecimento, parecia se chocar com o legado da avó, que sempre esteve presente para cuidar dos outros. Ele se sentia dividido. De um lado, o desejo de brilhar fora de lá. Do outro, a necessidade de honrar a luta da família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão crescia entre ele e Dona Vânia. Ela sonhava com um futuro seguro para Lucas, um trabalho estável, enquanto ele sonhava com a liberdade de se expressar através da arte. As rejeições dos colegas na escola e a realidade dura da periferia o deixavam angustiados, e a desigualdade parecia cada vez mais pesada nas suas pernas. Costas. Ele sabia que tinha uma responsabilidade. Com o coração ardendo, Lucas decidiu visitar o barraco abandonado pela última vez, aflito, na busca de uma resposta. Enquanto lia mais do diário da avó, um trecho em especial chamou sua atenção, sobre a força do amor e a união familiar. Ele olhou além das páginas, contemplando o horizonte e se perguntando: como poderia unir sua paixão pela arte, o legado da avó e o seu compromisso com a comunidade? A dúvida ainda pairava no ar. A brisa suave da tarde entrava pelas janelas do barraco, fazendo com que as cortinas se movessem como se dançassem ao som de uma melodia esquecida. Lucas se sentou no chão de terra batida, seus olhos fixos no diário que ainda segurava. O cheiro de mofo e memórias flutuava ao seu redor, e ele podia sentir a presença da avó, como se estivesse ali, observando e orientando-o. Lendo as palavras de sua avó, uma ideia começou a brotar em sua mente. A cada relato de amor, coragem e superação, uma chama se acendia em seu peito. E se eu pudesse usar a arte para contar essas histórias, pensou. As imagens que surgiam em sua cabeça eram vívidas e apaixonantes. Ele podia já sentir o pincel deslizando pela tela, retratando os rostos daqueles que havia conhecido e as lutas que enfrentaram. Mas essa ideia não vinha sozinha. Um peso se instalou em seu coração, pois ele sabia que, ao seguir esse caminho, estaria rompendo com o que sua mãe desejava para ele. A voz de Dona Vânia ecoava em seus pensamentos. Estabilidade, meu filho, é tudo o que precisamos. Lucas mordeu os lábios, inquieto. A dor da expectativa dela se mesclava à sua necessidade de ser livre. A decisão que precisava tomar parecia uma avalanche prestes a despencar sobre ele.
Ao mesmo tempo em que queria seguir a vocação artística, ele também queria bancar suas responsabilidades, ser um exemplo de como a luta poderia ser recompensada. Ele se levantou, sentindo o calor da determinação ardendo em sua alma. O que poderia fazer para harmonizar esses mundos tão distintos? Decidido, ele buscou na sua memória as histórias que Dona Vânia havia lhe contado sobre a avó. As idas ao mercado, o sorriso de todas aquelas mães que apanhavam verduras podres sem saber que eram rejeitadas pela sociedade. As cartas de flores e versos belos escritos no papel timbrado que ele encontrou no baú. E, principalmente, as lutas travadas em cada esquina da sua comunidade. Lucas saiu do barraco sentindo-se renovado. Vou fazer um mural, murmurou para si mesmo. Um mural que conte a história da minha avó, da minha mãe e de tudo que essa família representa. Ele já conseguia imaginar o rosto de Dama Vânia cheia de orgulho ao ver sua história contada em cores vibrantes nas paredes da cidade. Mas, antes que pudesse se perder em devaneios artísticos, uma sombra cruzou seu caminho. Rosa, sua melhor amiga, aproximou-se, visivelmente aflita. Lucas, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir, disse ela, sem fôlego. O coração de Lucas disparou. O que poderia ser tão importante? Algo no olhar de Rosa o fez sentir que a conversa não seria fácil. Era hora de enfrentar a realidade novamente. Ele a convidou a sentar-se em um banco próximo. Rosa, com a voz trêmula, começou. Estão falando sobre um projeto de revitalização do bairro e parece que a prefeitura planeja demolir o barraco da sua avó. Lucas paralisou. A ideia de perder aquele santuário de memórias o desesperou. O mural que sonhava agora se tornava uma urgência. Não poderia apenas retratar a história, era preciso lutar para preservar aquele lugar. Ele se levantou, com a adrenalina pulsando nas veias e uma nova determinação. Vamos reunir a comunidade, disse. Precisamos nos fazer ouvir. Mas enquanto os planos se formavam em sua mente, uma nova pergunta o assombrava. A história da sua avó e o legado da família seriam suficientes para enfrentar a poderosa máquina da prefeitura? Lucas sentia o peso da preocupação se acumulando em seu peito. Era mais do que o barraco, era a história de sua família, os rostos de sua avó e de sua mãe, que agora estavam em risco. A ideia de luta ganhava força dentro dele. Mas o que isso significaria para Dona Vânia? Ela sempre falava sobre estabilidade, e ele ia na contramão disso. No fundo, ele se perguntava, será que ela conseguiria entender? Rosa, percebendo a luta interna do amigo, pegou em sua mão. Lucas, nós precisamos fazer algo juntas. Se a gente não agir agora, quando será nossa chance? Ele olhou para ela, as palavras dela o despertando de um transe. Você está certa. Precisamos nos unir com os vizinhos, contar a eles sobre a ameaça. No fundo de sua mente, uma ideia começou a ganhar forma. Se a comunidade se sentisse unida, talvez haveria mais força para lutar. A tensão, entretanto, era palpável. Assim que Lucas anunciou sua ideia, começam a surgir olhares preocupados e murmúrios. Os moradores pararam para ouvir, alguns com expressão de ceticismo, outros com esperança renovada. Todo mundo aqui sabe o quanto as casas e as histórias que temos são importantes, ele afirmou, sentindo-se mais forte. Vamos nos reunir amanhã à tarde no campo de futebol. Precisamos mostrar à prefeitura que não aceitaremos essa demolição. As palavras pareciam ecoar e, de repente, a conversa se transformou em suspiros de compreensão e acenos de cabeça. Era como se uma chama tivesse sido acesa e a determinação crescia na comunidade. No dia seguinte, o campo estava cheio. Mulheres de avental, homens de chapéu e crianças correndo. Todos estavam lá, dispostos a ouvir Lucas. Ele se posicionou em frente ao grupo, tentando esconder o nervosismo que ainda o consumia. Estamos aqui para salvar não apenas um barraco, mas todas as nossas histórias. Precisamos nos unir, fazer cartazes, ir à Câmara Municipal e mostrar que somos uma comunidade forte. Enquanto falava, ele notou o brilho nos olhos de Dona Vânia. Ao fundo, ela estava ali, cada detalhe dela refletindo preocupação e orgulho. Sabia que, mesmo contra a vontade dela, seu filho prometia lutar por aquilo que acreditava. Lucas respirou fundo. Nossas histórias são poderosas e juntos podemos fazer a diferença. Os aplausos começaram tímidos e logo se transformaram em gritos de apoio.
As vozes se entrelaçavam e juntos eles começaram a desenhar ideias para os cartazes. Salve a história! Barraco, nosso lar! A paixão estava no ar e por um momento Lucas sentiu que talvez eles realmente pudessem mudar algo. Ao final daquele dia, no entanto, uma nova sombra surgiu. Rosa, que tinha dificuldades em conter a ansiedade, enganou-se e deixou escapar algo que deixaria Lucas gelado. Ouvi que a prefeitura está disposta a negociar, mas, para isso, vão precisar de uma compensação. Lucas parou. O que significava isso na prática? Para ele, uma série de perguntas sem respostas. Ele olhou fixo no horizonte, visualizando a cena do barraco e o mural que desejava pintar. Será que a luta da comunidade seria suficiente para arcar com o preço que vinham lhe impondo? O dia seguinte prometia mais desafios. O que Rosa sabia que ele ainda não? Como eles poderiam lutar por um lar que não apenas representava memórias, mas também cada sorriso e lágrima derramada? E, mais importante, qual seria o custo real de proteger sua história? A manhã seguinte parecia mais pesada que as anteriores. O cheiro do café que Dona Vânia preparava penetrava o ar, mas Lucas mal conseguia sentir o gosto. Cada gole que tomava parecia ecoar suas incertezas. O que Rosa havia dito ainda martelava em sua mente. O que significava compensação? Para quem poderiam estar se vendendo? Enquanto se vestia, Lucas olhou para a foto de sua mãe e avó que estava na parede. As expressões das duas, cheias de vida e esperança, pareciam dizer que a luta era mais do que apenas por um lugar. Era por um legado, uma história e algo que ele precisava entender antes de seguir adiante. Assim que chegou ao campo, ele se deparou com um mar de rostos conhecidos. Eles estavam ali, reunidos e vibrantes, mas também havia uma tensão no ar. O barulho de risadas e discussões animadas contrastava com as inquietações que Lucas sentia dentro de si. Ele se sentou ao lado de Rosa, que observava tudo com uma mistura de ansiedade e determinação. Lucas, e se a prefeitura cobrar um valor alto demais? E se não conseguirmos? Ela sussurrou, com os olhos brilhando de preocupação. Ele sabia que as dúvidas dela eram a mesma tempestade que se formava em sua própria mente. Nós temos que acreditar, respondeu, tentando-se simultaneamente se convencer. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Quando começou a reunião, a energia estava no auge. Os moradores falavam sobre como poderiam se unir para abordar o assunto da compensação de maneira estruturada. Enquanto isso, Lucas escutava atentamente. Maria, uma das moradoras mais antigas, se levantou. Nós temos direitos, e essa história de compensação, isso não é justo. Querem comprar o que não pode ser vendido. A indignação dela fez o coração de Lucas pulsar forte. Ele sentiu que era essa a linha que deveriam seguir e rapidamente opinou. Precisamos de um advogado, alguém que entenda esses trâmites. As ideias começaram a surgir, mas o brilho da esperança sempre era ofuscado pelas nuvens do medo que pairavam sobre todos. Alguém mencionou a possibilidade de uma audiência pública, um momento chance de gritar por seus direitos. O que mais poderia ser feito? Os rostos de Dona Vânia e de sua avó passaram pela mente de Lucas. Elas defendiam a dignidade, a força da comunidade. E, repentinamente, uma voz diferente, um eco do passado, se fez ouvir em sua mente. A luta sempre vale a pena, filho. Naquele instante, ele decidiu que tudo estava se alinhando para algo maior. Ele se levantou com a emoção transbordando. Se a prefeitura quer negociar, então temos que fazê-los ouvir. Vamos preparar um dossiê com as histórias de cada um, com nossas memórias, nossas raízes. Eles não vão poder negar o que somos. Os murmúrios ansiosos começaram a se transformar em aplausos. Cada palma, cada apoio, era como um mecanismo que fazia o coração de Lucas bombear determinação. Mas, no fundo, o medo da compensação estava logo ali, um fantasma à espreita, cada vez mais próximo. Enquanto a comunidade se unia e começava a trabalhar nas histórias, um silêncio súbito caiu quando uma figura conhecida transpareceu na entrada do campo. Era um dos vereadores, Jorge, que sempre foi favorável à melhoria das condições do bairro, mas sua presença agora gerou sussurros. O que ele queria ali? No momento em que Lucas o olhou, percebeu que o tempo estava se esgotando. Lutar era apenas uma parte. Agora, o importante era entender as intenções por trás do que se aproximava. O que Jorge tinha a dizer poderia mudar tudo mais uma vez, e, sem dúvida, estava prestes a revelar uma nova peça desse quebra-cabeça.
O vereador Jorge andou lentamente em direção ao grupo, seu olhar fixo nas pessoas ao redor. A tensão no ar se amplificou à medida que ele se aproximava, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Era como se todas as histórias de luta e esperança fossem engolidas pela presença dele. Bom dia, pessoal! Jorge começou com um sorriso que parecia, à primeira vista, sincero. Saí do meu gabinete para ouvir vocês. Sei que a situação pela qual estão passando é delicada e quero ajudar. O murmúrio cresceu em meio à multidão, mas Lucas sabia que algo ali não soava bem. Ele respirou fundo. O que você quer dizer com ajudar? Vamos ter uma audiência pública e precisamos de apoio, não de promessas vazias. O vereador o encarou, um brilho de surpresa cruzando seu rosto. Lucas, eu não estou aqui para criar conflito. O que eu trago hoje é uma proposta concreta da prefeitura. As palavras de Jorge pairavam no ar como uma brisa fria. Todos aguardavam ansiosamente. Alguns com esperança e outros com desconfiança. A prefeitura está disposta a compensar algumas comunidades, mas precisamos de aceitação da parte de vocês. Se vocês concordarem em algumas mudanças, haverá apoio financeiro para melhorias na infraestrutura. Compensação não significa que nós vamos aceitar a venda das nossas histórias, Maria gritou, a raiva em sua voz incomodando Jorge. Vocês querem nos calar em troca de um pouco de dinheiro? Não somos mercadoria. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que essa era a pressão que muitos estavam sentindo. Cada um enfrentava suas próprias incertezas, suas próprias batalhas. O que realmente significava mudanças? A troca de sossego por um pouco de dinheiro poderia levar a um futuro que não era escolha da comunidade? Pessoal, escutem! Jorge levantou as mãos para acalmar o ânimo. Entendo a preocupação de vocês. A ideia da compensação é destinada a estreitar a relação com a comunidade e facilitar apoio em um processo que já está em andamento. Isso não significa que temos que abrir mão da nossa identidade. Lucas olhou para Rosa. Ela estava com as mãos entrelaçadas, os olhos fixos em Jorge como se estivesse esperando uma resposta, assim como todos os outros ao seu redor. A divisão estava se formando, cada um mergulhado numa batalha interna de conveniência versus valor emocional. O que esse vereador realmente queria? E se nós disséssemos que não queremos nada disso? E se a nossa união é a nossa força? Lucas sugeriu, a voz um pouco mais firme agora, despertando olhares atentos. Ele não tinha certeza se poderia levar isso mais longe, mas algo dentro dele clamava por justiça. Um murmúrio crescente sustentava seu raciocínio. Não podemos deixar que essa proposta nos divida. Precisamos de algo que preserve nossa história. Um impulso de coragem, quase inexplicável, parecia emanar de suas palavras. Jorge hesitou, mas logo voltou à postura de conciliador. Entendo que há muito a ser discutido, mas há pessoas na prefeitura que são muito influentes e suas decisões podem impactar a comunidade de maneira drástica. O que tenho a dizer é uma oportunidade que não devemos descartar facilmente. As palavras dele ecoavam como um sino de alerta. Lucas então percebeu que a luta estava apenas começando. A verdadeira batalha não era apenas por um terreno, mas pela voz que ele e seus vizinhos iriam ter. Se aceitassem o que estava sendo oferecido, suas histórias poderiam ser enterradas junto com as lembranças. Vamos ter que pensar bem no que queremos. Mas eu não posso deixar que decidam por nós, ele afirmou, olhando ao redor para ver concordância nos rostos cansados e esperançosos. E naquela sala cheia de incertezas, uma certeza abria espaço. Eles teriam que encontrar o jeito certo de lutar. Mas primeiro era preciso entender o que estava realmente em jogo. Conforme a discussão começava a se intensificar novamente, Lucas avistou algo peculiar na expressão de Jorge. Era um deslize, um vulto de preocupação. Era como se houvesse uma verdade oculta que o vereador não queria compartilhar. Que poderia ser tão importante que ele se sentia pressionado a encobrir? Descobrindo suas verdadeiras intenções, Lucas sentiu que o próximo passo poderia levar a uma revelação que mudaria tudo. Enquanto a discussão fervia ao redor dele, uma nova onda de determinação inundou Lucas. Aqueles rostos, suas histórias, sua luta, eles eram o que realmente importavam. Ele precisava descobrir qual era esse segredo que Jorge tentava esconder. Algo naqueles olhos de medo e hesitação fazia seu instinto gritar. Jorge, ele começou, sua voz firme. Você diz que está aqui para ajudar, mas por que parece nervoso? O que você realmente está escondendo? O silêncio tomou conta do ambiente. Todas as atenções se voltaram para o vereador, que já não parecia tão confiante.
Jorge parecia hesitar, buscando palavras, mas antes que pudesse falar, a mãe de Lucas, Dona Neide, interveio. Ela sempre tinha um jeito de fazer os outros se sentirem à vontade. Olha, Jorge, nós apenas queremos saber o que está acontecendo. Não há nada mais importante do que a verdade. Sua voz ressoava como um eco de sabedoria. Ele respirou fundo, finalmente se decidindo. Tudo o que posso dizer é que há planos para a área em que estamos. Alguns deles não são exatamente para o bem da comunidade. A pressão não vem só da prefeitura, mas de empresários que veem deste lugar como uma oportunidade. As palavras de Jorge atingiram a todos como uma onda pesada. Lucas sentiu um aperto no peito ao imaginar o que isso significava. O sonho de um novo espaço, uma nova vida, poderia estar acontecendo às custas de seu povo, de suas histórias. Tudo o que eles construíram poderia ser simplesmente apagado. O que quer dizer com isso? Maria perguntou, seu olhar feroz como uma tempestade que se aproxima. A gente não vai deixar que façam isso com nossas vidas. Afinal, o que você deve em troca desse apoio? O vereador desviou o olhar, evitando o confronto. Não posso revelar detalhes, mas a pressão é forte. Se houver resistência, vai ser mais fácil para eles nos descartar. O que eu estou tentando explicar é que essa proposta pode ser a única chance que temos para garantir algo. As palavras dele pareciam atrair uma raiva crescente. O grupo começou a murmurar, cochichos de descontentamento surgiam em ondas. Num impulso, Lucas decidiu que não podia esperar. Eles precisavam agir, não com medo, mas com coragem. Pessoal, não podemos deixar que o medo defina nosso futuro. Isso só vai nos tornar mais vulneráveis. Precisamos entrar na defesa dos nossos direitos, da nossa história. Uma onda de concordância surgiu entre a multidão, seus rostos iluminando-se com um novo brilho. Cada um deles se lembrava das histórias contadas por suas famílias, as memórias compartilhadas, as lutas superadas. Era verdade, eles não eram mercadoria e a história deles tinha valor inestimável. Lucas sentiu o coração pulsar forte e quando a força coletiva se formou ao seu redor, era quase palpável. E se começássemos a documentar tudo o que fazemos aqui? Nossas memórias, nossos projetos, tudo o que representa quem somos. Dessa forma, ninguém pode nos apagar. Dona Neide sorriu, apoiando a ideia. Sim, devemos preservar nossas histórias, por meio de fotos, depoimentos, vídeos. Vamos montar um acervo. Se a nossa identidade estiver registrada, nenhum político ou empresário poderá nos calar. A multidão se animou ao ouvir cada palavra. Mesmo Jorge estava visivelmente tomado pela ideia brilhante que nascia ali. Essa era uma nova forma de resistência, um escudo contra qualquer ameaça à sua identidade. Mas, à medida que o clima se elevava, mais uma vez Lucas sentiu que algo pairava no ar. A fraqueza de Jorge, uma vez mais, parecia transparecer. O vereador, que antes se mostrava firme, agora estava visivelmente abalado. Se havia uma questão maior por trás de todo aquele movimento, não era apenas só sobre a comunidade. Jorge, se a história de vocês é tão importante, como podemos protegê-la? O que mais está em jogo? Lucas insistiu. E antes que Jorge pudesse responder, a multidão percebeu algo estranho ao redor do vereador. Uma sombra pairava entre eles, e Lucas sabia que toda aquela conversa ainda guardava uma surpresa. O que mais Jorge havia escondido? E o que significava essa sombra que os observava? A próxima revelação poderia mudar tudo. Uma nova batalha estava prestes a começar. Lucas sentia seu coração acelerar enquanto a tensão preenchia o ar ao redor. A sombra que dançava entre eles fez com que os olhares se voltassem, inquietos. A multidão respirava como uma só, tensionada, esperando. Eu tenho que ir, Jorge finalmente murmurou. A voz dele mal era um sussurro. Seus olhos expiraram para os lados e a inquietude em seu olhar crescia. A atitude do vereador deixava Lucas propenso a um pânico silencioso. O que ele sabia? O que o estava assustando tanto? Carregando sua determinação em um fio de força, Lucas se aproximou ainda mais. Jorge, espere, não adianta fugir agora. Se você nos protege de uma ameaça, precisamos entender o que realmente está acontecendo. A multidão começou a se agitar mais, algumas pessoas murmurando em dúvida, outras expressando desconfiança. Maria, aos seus lados, balançou a cabeça, indignada. Se ele está fugindo, o que mais sabemos sobre essa proposta? O que mais eles estão escondendo? Lucas olhou em volta, a incerteza gerando um clima elétrico.
O ambiente era carregado de emoções e ele percebeu que cada um ali vinha acumulando medo, raiva e expectativa. A necessidade de clareza superava qualquer hesitação. Jorge hesitou novamente, o suor escorria de sua têmpora. Tem algo em jogo que pode afetar todos nós. Há um investidor, um grande nome. Eles querem revitalizar a área, mas a um custo muito alto. Eles precisam do espaço e não estão dispostos a tratar a comunidade com respeito. As palavras de Jorge ecoaram como um alarme e o murmúrio da multidão se intensificou. Lucas sentiu algo se apertar dentro dele, uma mistura de revolta e tristeza. O que quer que fosse esse investidor estava se preparando para atacar. Era mais do que apenas um projeto, era uma questão de identidade, de essência do lugar que ele chamava de lar. O que você quer dizer com preço alto? Lucas insistiu, pressionando Jorge, sua voz firme, embora seu interior estivesse em um turbilhão. O calor da situação não deixava espaço para fraquezas. Jorge respirou fundo, como se a resposta fosse um peso excessivo. Despejos, deslocamentos. Eles não querem a nossa história, querem o espaço. E quanto mais houver resistência, menos eles se importarão com o que acontecerá com vocês. O estalo nas vozes multiplicou-se ali, e as expressões nos rostos mudaram de preocupação para fúria. O instinto de luta que acompanhava todos eles estava prestes a eclodir em um clamor de injustiça. Dona Neide fez um movimento para frente, seus olhos estavam cheios de dor e profundidade. Nossas vidas não podem ser tratadas como mercadorias, Jorge. Somente a história de cada um de nós pode nos salvar. O clima se adensava, transformando-se em uma tempestade de vozes, enquanto Lucas se via carregado pelas emoções da multidão. Ele sentia sua pele arrepiar, a urgência dentro dele crescendo. Precisamos reunir as forças, contar nossas histórias. Temos que nos unir e lutar por isso. Nesse instante, a sombra em questão se tornou mais concreta. Uma figura apareceu ao fundo, obscurecida pela luz do entardecer. Lucas franziu a testa. O que estava acontecendo? Essa pessoa, que parecia observar tudo de longe, poderia ser a chave para o que estava se desenrolando. "Quem é você?" Lucas gritou, chamando a atenção para si mesmo enquanto todos se viravam. A figura hesitou e a pressão estava em seu ponto máximo. A revelação que poderia mudar tudo estava prestes a acontecer. Com o coração palpitando, Lucas sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar. O verdadeiro segredo da luta pela sua comunidade poderia ser descoberto ali mesmo, nas profundezas daquela incerteza. Mas quem seria aquele que surgia agora? E qual impacto essa nova presença teria sobre tudo o que estava em jogo? O silêncio que se seguiu ao grito de Lucas fez o coração da multidão acelerar. As vozes, antes fervilhantes, agora estavam suspensas, como se o ar houvesse congelado. A figura ao fundo deu um passo à frente e Lucas pôde perceber melhor. Era um homem de meia idade, com cabelos desgrenhados e uma expressão cansada, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que deixava claro que ele sabia mais do que estava disposto a compartilhar. "Meu nome é Caio", ele disse, a voz rouca, mas firme o suficiente para cortar a tensão no ar. "E estou aqui para falar sobre a verdade escondida nessa proposta de revitalização." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia Caio de vista, um pouco do passado e dos rumores que o cercavam. Ele era um antigo morador da comunidade, alguém que tinha saído por muito tempo, mas cujas histórias de resistência e luta ainda ecoavam em cada esquina. "Você sabe o que está acontecendo?" Maria pergunta, com um prenúncio de esperança no tom de voz. Os demais começavam a se mover em direção a Caio, atraídos pela possibilidade de esclarecimento. Caio respirou fundo e começou a explicar. "Lá onde vocês veem o novo projeto, existia um barraco. Um barraco cheio de memórias, segredos e histórias que muitos de vocês ainda não conhecem. E dentro dele há documentos que poderiam mudar o rumo das coisas." Os sussurros cresceram em volume. "Documentos? Que documentos?" Lucas questionou, sentindo que cada palavra de Caio estava de alguma forma carregada de um peso imenso. "Meu avô guardou tudo", Caio continuou, sua voz revelando uma mistura de nostalgia e dor. Ele foi um dos fundadores dessa comunidade e, antes de morrer, deixou escritos sobre como a nossa terra não deveria ser vendida a qualquer preço. Ele escreveu sobre os laços que nos unem, sobre como somos mais do que apenas um pedaço de terreno. Essas palavras podem ser a prova de que temos direito sobre esse espaço.
A multidão latejava entre a incredulidade e a esperança. "E onde estão esses documentos agora?" Jorge perguntou, sua voz determinada. A partir do dia em que eu saí da comunidade, a situação ficou confusa. A casa foi abandonada e, quando voltei, o local estava desmontado. Mas tenho certeza que, se a gente procurar direitinho, ainda os encontraremos em algum lugar. Precisamos nos unir, lutar para trazer essa história à tona. Não podemos deixar que apaguem quem somos e de onde viemos. Um clamor de empolgação começou a surgir. A ideia de buscar as palavras do avô de Caio, de resgatar a narrativa da comunidade, trouxe uma nova energia ao grupo. Cada pessoa ali tinha uma história para contar, e agora poderiam transformar isso em ação. "Precisamos montá-los para encontrar esses documentos", disse Lucas, sentindo a adrenalina correr em suas veias. "E precisamos fazer isso antes que eles consigam seguir em frente com a proposta. Vamos buscar essa verdade juntos." O entusiasmo estava prestes a transformar-se em movimento, mas uma sombra escura surgiu outra vez. A mesma figura que antes observava a atenção de Caio. Seu olhar alterado parecia dizer que havia mais em jogo do que apenas um documento esquecido. "Mas e se essa pessoa for uma fumaça para distrair a gente? E se os planos já forem mais avançados do que imaginamos?" Caio alimentou a dúvida que começava a emergir junto ao entusiasmo. O medo dela ser um embuste pairava no ar. "Possivelmente, vamos precisar agir agora mais do que nunca", disse Jorge, decidido. "Quem mais está disposto a lutar por isso?" Lucas indagou, olhando ao redor. Ele viu rostos determinados e corações ardendo por um propósito maior. Enquanto um novo movimento se formava, a possibilidade de mudança pulsava em cada um ali. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Quem estava por trás daquela proposta de revitalização? E qual seria o custo real do que estavam prestes a descobrir? A multidão, agora agitada, começou a se organizar. Lucas se aproximou de Caio, os olhos fervilhando com a ideia de uma jornada a ser compartilhada. A possibilidade de encontrar os documentos deixados pelo avô de Caio era mais do que uma simples busca. Era uma tentativa de recuperar todos os laços que a comunidade havia construído ao longo dos anos. Era um grito de resistência. "Vamos precisar de todos", Lucas disse, convocando a atenção de cada um ali presente. Ele viu Maria, Jorge e até mesmo os mais velhos, que, numa época em que o bairro florescia com vida, tinham visto a luta e a vitória. "Esse é o nosso momento de unir forças. Cada um aqui tem história para contar. Cada um aqui é parte de algo maior." Caio sorriu, mas o peso em seus olhos não desapareceu. "Vamos começar pelo que restou do barraco." Há um sentimento misto de tristeza e esperança naquilo tudo. Se as paredes pudessem falar, tantas histórias viriam à tona. Ele olhou ao redor, buscando apoio. As primeiras vozes se levantaram, inteiras e firmes. "Vamos ao barraco!" alguém gritou, e logo um coro unificado repetia as palavras. O entendimento era claro. Eles não estavam apenas em busca de documentos, mas de um legado. Quando todos começavam a seguir em direção ao antigo terreno, Caio se adiantou para liderar o grupo. Enquanto caminhavam, os murmúrios da multidão se tornaram mais emocionantes. Uma onda calorosa de risadas e memórias compartilhadas começou a ressoar, quebrando a tensão que havia pairado antes. Mas, à medida que se aproximavam do local, uma inquietação começou a tomar conta de Lucas. O que encontrariam lá? Seria apenas um barraco em ruínas ou algo mais? Imagens de sua infância naquele lugar, de risos e de áreas de comunidade, passaram por sua mente, fundindo-se com a necessidade de encontrar algo que representasse a luta de tantos. Chegando ao terreno, o que antes era uma pequena construção estava quase irreconhecível. Restos de paredes caídas, entulho por todo lado. Mas, no meio da desolação, algo brilhou ao sol. Um pedaço de madeira com um simbolismo familiar, um suporte de luz que pensava ter desaparecido com o chão desmoronado. "Olhem isso!" Lucas gritou, chamando os outros para ver. As esperanças renovadas pulsaram no ar quando todos se acercaram. Uma expectativa silenciosa ocupou o espaço enquanto observavam a peça de madeira com um retrato de uma árvore, símbolo da força e da resistência da comunidade. Caio se aproximou e, com um gesto cuidadoso, começou a limpar a sujeira ao redor. "Aqui pode estar o nosso começo." Suas palavras foram como uma centelha, acendendo a determinação de todos.
Vamos procurar no entorno, Jorge sugeriu. Se há algo aqui, certamente não é só isso. Precisamos acreditar que ele não teria escondido a verdade em um lugar fácil de se encontrar. As mãos de cada um começaram a revirar a terra e a buscar entre as pedras. O tempo parecia parado, cada segundo carregava uma expectativa intensa. Mas a sombra da figura desconhecida voltou a se formar em suas mentes, moldando dúvidas e questionamentos. E se as coisas não saíssem como esperavam? Lucas queria acreditar que estavam no caminho certo, mas o medo de que tudo isso fosse em vão perseguia seu pensamento. Enquanto se entregavam à busca, um som repentino cortou a atmosfera calma. Um estrondo distante interrompeu a concentração do grupo. Todos se viraram para a origem do barulho, com os corações acelerados. Quebra de galhos, algo se movendo rapidamente. Lúcia, a mulher que morava no final da rua, chegou ofegante e com uma expressão de desespero. Precisamos sair daqui, eles estão vindo! A expectativa se transformou em pânico. Lucas sabia que a luta para proteger sua comunidade apenas começava, e as respostas estavam mais perto do que imaginavam, ou mais longe e ameaçadoras do que poderiam suportar. A agitação tomou conta do grupo. O que Lúcia havia dito ecoava em sua mente, como um tambor distante. Quem está vindo? Lucas questionou, apertando o punho de nervoso. A mulher, com os olhos arregalados, respondeu. Os homens da prefeitura. Eles souberam que estão aqui. Precisamos nos esconder, ou eles vão nos obrigar a sair. O silêncio que se seguiu foi cortante. O peso da realidade caiu como uma bomba. Cada um ali lembrando-se do que estava em jogo. Lucas olhou para Caio, que parecia ponderar a situação. Precisamos proteger o que encontramos, ele disse, a voz firme em meio ao pânico. Se eles levarem tudo, nossa luta pode acabar antes mesmo de começar. A multidão começou a se dispersar, cada pessoa buscando um local seguro. Mas Lucas sentiu que não podia se mover. Esperem, vamos nos unir, fiquem juntos. Ele puxou Rosa e Caio para perto, determinada a não deixar a comunidade se dividir novamente. Precisamos ser mais espertos do que eles, vamos fazer um plano. Os rostos dos moradores começaram a se voltar para Lucas, como se ele fosse a âncora em meio à tempestade. Se eles estão vindo, podemos usar isso a nosso favor. Podemos mostrar que somos uma comunidade unida. Vamos fazer barulho, vamos nos afirmar, sugeriu. As vozes começaram a se elevar. Sim, nós somos mais fortes juntos, alguém gritou. Um sentimento de solidariedade começou a brotar no grupo. E Lucas sabia que havia encontrado a força que precisavam. Caio, você disse que há documentos, continuou Lucas, sua mente agitada. Se quisermos encontrar outra forma de nos proteger, precisamos que os outros vejam nosso valor. Se levarmos o que temos para a audiência pública, podemos expor a verdade antes que eles possam nos silenciar. A ideia começou a ganhar força. Lúcia, que ainda estava visivelmente nervosa, olhou para Lucas, admirada pela determinação dele. Você tem razão, todos aqui têm suas histórias e devemos gritar isso ao mundo. Então vamos fazer isso antes que cheguem, Lucas exclamou, sentindo a pulsação da coragem. Vamos nos preparar para mostrar nossa força. O mural que sono fazer, podemos utilizá-lo como uma maneira de expor nossas histórias e nosso legado. E se a prefeitura quiser demolir, que pensem duas vezes. A multidão exclamou em concordância. As palavras agitavam o ânimo. As mãos começaram a trabalhar, organizando o espaço e reunindo os materiais que ainda restavam ao redor do barraco. Podiam se transformar de um grupo amedrontado em um exército de vozes e cores que exigiam respeito. O mural, que agora servia a um propósito diferente, começou a ganhar forma nas mentes de todos. Cada um deve contribuir com algo, sugeriu Rosa, seus olhos brilhando. Desenharemos as histórias de nossas famílias e o que o barraco representa para nós. Lucas sentiu seu coração disparar com a possibilidade de um movimento real. Vamos incorporar as memórias e os sonhos de cada um. Vamos deixar claro que somos mais do que esse espaço. Somos uma comunidade forte e resiliente. Os residentes correram para pegar latas de tinta e pincéis. Em poucos minutos, a atmosfera de medo havia se transformado em um impulso criativo. As primeiras pinceladas soltaram risos e lembranças, e as cores ganhavam vida nas paredes. Cada um ali se lembrou de algo especial, e a história começou a ser escrita em um mural coletivo, um manifesto pela resistência. Os rastros da insegurança começaram a se dissipar, dando lugar à determinação. E conforme isso acontecia, a figura dos homens da prefeitura se tornava menos ameaçadora.
Com o mural tomando forma, uma ideia de potência e união dominava a cena. Lucas fez uma pausa para observar. A luz do sol iluminava o mural com um brilho radiante, e ele se sentiu inundado de esperança. É isso! Isso vai falar por nós! Essa é nossa verdade! Gritou, enquanto o mural revelava rostos, histórias e o espírito da comunidade. Mas isso não era apenas um ato de arte, era um grito de resistência. Mulheres e homens de pé ao lado de seus filhos, cada um com seus rostos determinados, começaram a se reunir em frente ao mural, um símbolo de que eles não iriam se deixar calar. Enquanto as últimas pinceladas eram dadas, o som de motores da prefeitura se tornava mais alto, como um trovão distante. E todos sabiam que o tempo estava se esgotando. Mas Lucas percebeu algo diferente na expressão daqueles ao seu redor. Havia um brilho nos olhos, um renascimento de esperança que pulsava no ar. Todos aqui são essenciais, ele falou, um sorriso radiante no rosto. Agora, precisamos mostrar isso a eles. Precisamos acompanhar as histórias que pintamos com nossas vozes. A multidão agora estava formada, seus corações conosco ao mural que refletia não apenas sua luta, mas a força que os unia. Vamos juntos à prefeitura, mostrar quem somos e que não seremos ignorados, gritou Rosa, e então uniram-se em um grito coletivo. Lucas sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Eles estavam prontos. Naquele instante, ele se lembrou das palavras de Dona Vânia e de sua avó. Sonhar é essencial. Ele estava prestes a realizar um sonho que era maior do que ele mesmo. E então, juntos, seguiram na frente do mural, um espetáculo de cor e esperança, prontos para lutar pela história que era deles e de que nenhum poder poderia apagar. O barraco poderia cair, mas a verdadeira riqueza da sua família, da sua comunidade, estava prestes a se levantar em um grito por justiça que ressoaria por toda a cidade. Como um valente exército de histórias, passaram cada esquina, cada pavimento, cada olho que se abriu em surpresa e admiração. Eles iriam se fazer ouvir, e de alguma forma, Lucas soube que a verdadeira transformação estava em movimento agora. Não era só a luta pela preservação do barraco, mas por todos os sonhos, esperanças e legados que cada um carrega em si. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é fundamental. Comente suas reações e sentimentos sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A mudança começa com cada um de nós.